Mas Cecília, vamos dar tempo de você procurar aí, né, na palavra, na Bíblia, a palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Jesus, né? Marcos, louvado seja Deus, capítulo 10, versículos 51 e 52. Tem alguém chegando ali, não sei quem é, que eu não estou vendo daqui, manda sentar, irmãos. É o visitante? Ah, é o Jorge. Bora entrar, Jorge. Bota a cadeira ali para o irmão Jorge ali fora. Você está ali na calçada, descer da moto, para ouvir a palavra. Aleluia, Jesus. Alguém aí auxilia, levando uma cadeira. Tem uma cadeira aqui do lado do... Ah, já encontraram? Você está aí. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, só o Senhor é Deus. O Senhor é bom, igreja, eterna é a sua misericórdia. Amém? O que diz a palavra do Senhor? Versículo 51 e 52, diz assim: E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode sentar. E as palmas mais alegres, que exaltam o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra bastante conhecida, mas que se renova para com as nossas vidas. Louvado seja Deus. Amado, nós vemos aqui, aleluia, Jesus, que esse homem, né, que era cego, louvado seja Deus, a qual a Bíblia relata, louvado seja Deus, por nome Bartimeu, né? Era um homem que, louvado seja Deus, ele não enxergava, mas que tinha um desejo no seu coração de enxergar, né? Louvado seja Deus. Quantas vezes nós temos desejos no nosso coração, que muitas vezes até desacreditamos de que iremos, melhor dizendo, sermos alcançados. Mas nós vemos aqui que pela história, louvado seja Deus, Jesus, né, ele passou para Jericó, em Jericó, onde esse cego estava numa beira de um caminho, né? Louvado seja Deus, Jesus saindo de Jericó, passou numa estrada que estava um cego. Por isso que se diz o cego de Jericó. Esse homem, louvado seja Deus, ele ouviu o barulho da multidão. E ali ele reconheceu, ele entendeu que era Jesus e um povo que o seguia. E diz a Bíblia que esse homem, por nome Bartimeu, ele começou a clamar, né? Ele começou a clamar, louvado seja Deus, e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê, amados? Porque ele sabia que ele estava clamando ao Salvador, porque ele era cego, mas não era surdo. Creio eu que ele já tinha ouvido falar de muitos milagres que Jesus já havia feito, né? Senão ele não teria clamado. Senão ele não teria, louvado seja Deus, se esforçado para receber o seu milagre, né? E de alguma forma, eu e você, trazendo para nós precisamos muitas vezes nos esforçarmos para que o Senhor, ele venha nos conceder a vitória. Esse homem, esse cego, ele chamou a atenção de Jesus, né? Quantas vezes nós queremos ficar calados? Tem a cadeira aqui, Rosa. Tem outra aqui, senta aqui. Quantas vezes nós queremos ficar calados, né? Não, o Senhor, ele já sabe do que eu estou precisando. O Senhor, ele sabe do que eu preciso. Então não precisa eu clamar, eu falar, não. Louvado seja Deus, precisamos sim, igreja, clamar ao Senhor. Jeremias, né, 33:5 manda o que? Clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Se você clamar, se eu clamar, crendo
que o Senhor há de nos conceder a resposta, vai chegar a hora que seremos alcançados por Ele. Porque se esse cego, amados, tivesse ficado calado, porque muitos repreendiam a Ele, mandando que Ele viesse se calar. Porém, Ele não obedeceu. Ele continuou a clamar. Ele continuou a gritar, a se expressar na presença do Senhor. E há coisas, bênçãos, milagres nas nossas vidas que só vai chegar se você clamar. Aleluia, se você chamar a atenção do Mestre. Verdade, Jesus. Porque é isso que o Senhor quer de mim, quer de você. Glória a Deus. Que você venha se expressar, botar o que está dentro de você para fora. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu estou aflito, estou necessitado. Mas é o Senhor que tem o poder e o controle de todas as coisas. As nossas vidas, igreja, está no controle de Deus. Será se Jesus não sabia que esse cego era cego? Sabia. Será se Jesus não sabia que esse cego queria enxergar? Sabia, irmãos. Será se Jesus não sabe do tamanho do teu problema? Ele sabe. Mas Ele quer que você venha se humilhar debaixo da mão potente do Senhor. Senhor, de mim eu não posso. Mas o Senhor é o Deus que pode tudo e todas as coisas. Não tem problema, não tem situação, não tem causa impossível para o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, aleluia, Ele é Deus grande, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus, aleluia, que vai fazer grandes coisas pelas nossas vidas, porque Ele é grande. Aleluia. E esse cego, o povo mandou repreendia ele, mandando ele se calar, porém ele não se calou. Ele continuou a falar mais alto, diz a Bíblia, né? Por quê? Porque ele passou a entender que ali pessoas queriam barrá-lo. Pessoas ali queriam fazer com que ele viesse a não receber a bênção. Quantos tentaram te parar? Quantos têm tentado nos barrar? Mas eu quero dizer para a amada igreja, começando pela minha vida, não há por que nós pararmos. Não há ninguém maior do que o Senhor, igual que possa nos barrar diante da grandeza do Senhor e da sua infinita misericórdia. Louvado seja Deus. Ah, pastora, porque o problema é grande demais. A minha situação está tão difícil. Irmãos, vocês já ouviram falar a história de que o fulano vendeu o almoço para comprar a janta? Quem já ouviu isso? Né? É um provérbio que cola, né? Porque já passou comigo isso. Só que uma coisa, eu digo para a amada igreja: Senhor, eu não vou desacreditar. Senhor, eu vou crer. Porque o Senhor que eu sirvo é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, não é o que você quer, mas é o que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Eu queria comer um bife à milanesa, o Senhor vai preparar o frango. Então dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque hoje, irmão, tudo está mais fácil, tudo está mais fácil. Eu lembro no tempo de criança, eu não tenho vergonha de testificar do que Deus fez na minha vida. Viu, irmãos? Que tem gente que tem vergonha. Não, irmãos. Nosso passado não nos condena. E testificar é para aumentar a fé de muitos. Meu pai ganhava dinheiro, era na sacola, mas o dinheiro só dava para farra. Minha mãe todo ano era um filho. Né? E cada vez mais a situação sendo mais difícil. Eu, quando criança, comecei a trabalhar. Porque a minha mãe, além de todo ano um filho, meu pai não estava nem aí pra gente. Ela se entregava à morte. E eu era mais velha. Né? Porque tem meu irmão mais velho, mas ele é especial. E eu olhava para aquela situação da minha mãe chorando ali, com depressão, depressiva. Não tinha uma atitude. E ela era muito difícil de entender as coisas. Né? Eu lembro que uma certa vez eu ouvi ela dizer assim para minha mãe, aliás, falar para alguém, a minha mãe:
que dava vontade de tirar a vida e matar os filhos tudinho, para acabar com aquela situação. Os filhos tinham culpa? Não, irmãos. Mas quando eu ouvi aquilo ali, criança, irmãos, com 8, 9 anos de idade, eu disse, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu tenho 52 anos, irmãos. Quanto tempo atrás as coisas eram tão difíceis? Condição para nada, irmãos. E ali um dia eu disse para a mãe, mãe, eu vou fazer pastel para os meninos vender. Comprar como material, irmãos? Mas Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Aleluia, Eu só não lembro como foi que eu consegui o dinheiro para comprar um trigo e uma carne, para começar a fazer no fogareiro os pastéis para meus irmãos vender. E detalhe, ela não deixava, né? E eu fui fazer de madrugada. Olha a minha ideia, irmão, fazer de madrugada, sem ela ver, porque ela não deixava. Eu nunca tive medo de nada, irmãos. Era no escuro, pastor. E eu via as marmotas, as coisas do inimigo, não tinha medo não. Viu? Me queimava, né? No litro de bebida, eu pedi aos irmãos escondidos, meu irmão, né? Vai lá, procura um litro de bebida para fazer a massa. Sabia nem como é que começar. Mas ali, irmãos, Deus me deu o dom. aleluia, Deus. E ali comecei. Quando ela amanheceu o dia, estava lá, eu nem dormi. E isso aqui foi da onde? Fiz tudo escondido, comprei o material escondido, tudo escondido, porque ela era dura de cabeça, minha mãe. E ali, irmãos, começamos, né? Aprendi a fazer bolsa inteira, nunca um fogo de barro. Mamãe faz um fogo de barro, ela não tinha iniciativa, minha mãe. E uma criança teve que ter iniciativa. Você sabe o que é isso aí? Quando a gente acredita nos sonhos. Nós precisamos sonhar e tomar atitude. Sonhar se balançando numa rede o dia todo dia em cima de uma cama, irmãos, não vai resolver causas não. É desse jeito, irmãos. E ali todo dia aquela missão, comecei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, pouco eu quase ia para a escola. E ela foi gostando daquela ideia, mas não tinha atitude. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe disse que ia me vender. Eu escutei a conversa com a minha tia para a Bahia, para me prostituir, para mandar dinheiro. Então, irmãos, muitas vezes, né, vem dizer assim, a pastora é mulher de sorte, o marido é crente, ela é crente, os filhos é crente, tudo é crente, não sei o que, papapá, mas não queira saber. E muitas vezes a pessoa está com a bonança nas mãos, vivendo, né, prosperidade dentro de casa e mendigando mentalmente, porque joga fora o que Deus dá, não valoriza o que tem, né? E eu louvo a Deus, porque nunca foi fácil para mim, mas eu aprendi, né, a ser rocha na terra, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E esse cego aqui, ninguém barrou ele. Se você crê, ninguém vai te barrar, mas você precisa se dispor, você precisa tomar atitude de fé, de coragem na presença do Senhor. Deus, Ele faz a promessa, irmão, mas se você não tomar ação, não vai acontecer nada não. E detalhe, esse cego aqui, né? Se você for analisar, louvado seja Deus, ele era discriminado, rejeitado, viu? Por quê? Porque diante da sociedade ele não tinha valor nenhum. Como hoje também não é diferente. Muitos olham para as pessoas com rejeição. Se você tiver alguma coisa, todo mundo quer estar perto. Também se não tiver nada, todo mundo se afasta. Mas o Senhor, Ele não olha para a beleza, irmãos. Ele olha para o teu coração, aquebrantado, contrito na presença dEle. O Senhor não olha para bem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem rico e Lázaro, o rico morreu e foi para o Hades. Lázaro foi direto para o céu de Abraão. Quando se pegam a coisas materiais, morre e não leva nada. Discriminando o próximo, que pode dar um abraço, uma palavra e não consegue, porque é pobre e miserável. Esse é o pobre miserável que não tem amor no coração pelo próximo. Aleluia.
E quantas vezes, louvado seja Deus, esse homem aqui gritou. A Bíblia não diz quantas vezes, só diz o quê? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse-lhe, né, que o chamassem. Jesus mandou chamar. Né? E o mensageiro foi. Te levanta, né? O Senhor te chama. Te levanta do que dormes. Te desperta. Você que está acomodado, esperando cair do céu, não vai cair não, irmãos. Deus vai dar só o meio. O que é para mim e para você fazer, Deus não vai fazer não. Esse cego dependia somente dele. Para aclamar, dependia da pessoa dele. Ali não dependia dele dizer a alguém: grita aí por mim, diz aí para Jesus que eu estou precisando enxergar. Até porque o povo ali se tornaram empecilho. Quantas barreiras surgem nas nossas vidas no dia a dia. Quantos empecilhos tu não vai conseguir. Quantas vozes, né, amaldiçoar o seu próximo. Fulano não vai conseguir não. Esse aí, amados, tudo tem solução. Glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor. Verdade, Jesus. Tudo tem resposta na hora de Deus. O Senhor, Ele nos contempla dos altos céus e nos sonda. Aleluia. Ele é Deus que nos sonda. A Bíblia diz que Ele conhece juntas e medulas. Mas Ele quer ouvir você clamar. Ele quer ouvir nós clamarmos. O Senhor quer ouvir a nossa humilhação. Senhor, eu estou aqui. O médico determinou isso. O homem determinou aquilo. A porta não se abre, parece que não está tudo travado. Começa a dizer para o Senhor: a minha família está de mal a pior. Muitas vezes porque a gente não clama, irmãos. A gente se acomoda, quer só a bênção, quer pagar o preço, não quer fazer nada para Jesus, não faz nada com coisa nenhuma. Jesus está dizendo: eu tenho uma promessa, te desperta, te dispõe, faz. Mas o eu não permite. Atitude zero. Iniciativa zero. Quando a minha mãe entrou em contato com a minha tia na Bahia para me mandar para lá, eu escutei aquilo ali, eu fiquei... Sabe o que eu botei na minha cabeça? Que a minha mãe não era minha mãe, era minha madrasta. Como é que uma mãe vai fazer isso? Né? E detalhe, irmãos, eu era ingênua, não era como essas meninas de hoje não, eu era ingênua. Eu perguntava coisas para minha mãe que eu vejo as crianças hoje sabendo de cor. Eu era ingênua demais. E eu comecei a chorar com medo. Eu disse, aí ela disse assim: eu vou te mandar para a Bahia. Eu disse: mamãe, eu não vou não, eu vou fugir. Fazer o que na Bahia, mãe? E ela chorava e não dizia. Só que graças a Deus a minha tia nunca veio me buscar. Até hoje, graças a Deus, Deus não deixou. Sabe o que é isso, irmãos? Covardia. Com muito respeito e amor à minha mãe, ela é serva do Senhor hoje. É covardia, irmãos. Porque quantas mães de família são covardes, quantos pais de família são covardes, quantos filhos são covardes, porque não querem tomar iniciativa do que é certo. Diante da presença do Senhor. Amado, se teu filho está com problema, tua filha está com problema, pois entre oração e jejum, vigia, de dia e de noite, e clamou que Deus vai fazer um milagre. Aleluia. Quando a minha filha estava com depressão, ela se revoltou contra mim e contra Deus. A minha oração, ela não queria nem saber de ouvir. Eu digo: eu vou orar alto, Satanás. Eu não dizia chamando a ela de Satanás. Eu orava e dizia: olha, Satanás, tu quer usar minha filha contra mim, mas tu não vai perder, tu não vai ganhar essa guerra, eu não vou perder. E ela tampava o ouvido, ela dizia, e ficava impaciente, se trancava dentro do banheiro, ia lá para o quarto, via o sangue de Jesus, depois oração e jejum. Eu oro pela igreja, mas se a igreja não fizer a sua parte, fica difícil. Teu problema está na mão do memorial de Deus, está, mas clama, te humilha. Porque a gente na liderança, a gente faz a parte da gente. Como pastora, como mãe, como filho.
A gente faz. Deus também está fazendo a parte dele. Esse homem, ele fez o papel dele de clamar. Ele não fez mímica não, irmãos. É barulho. Ah, Deus não é surdo. De Pentecoste o povo estava fazendo mímica? Era? Me diz aí se era. Era barulho. Que ia longe. Quem escutava vinha ver o que estava acontecendo. Chegava lá, via a presença de Deus, via a manifestação da glória do Senhor. Aleluia, Deus. Deus não é surdo, pastora. Deus sabe do que eu estou precisando. Um dia a irmã liga para mim, irmã, eu estou com um problema assim, assim, assado com meu filho. Hoje está tudo desviado. Ela, com o filho, com o marido, com tudo. Eu digo, irmã, a senhora está clamando, mas Deus sabe, pastora, que eu estou precisando. Não precisa não. Ele pode te preparar para perder a batalha. Te prepara para perder a batalha, minha irmã. Porque a Bíblia diz que o Senhor não é com os covardes, é com os valentes. É com os que perseveram, é com os que buscam, é com os que crê, é com os que dão lugar na presença dele. Glória a Deus. É desse jeito que funciona, irmãos. O inimigo não está se escondendo não. O inimigo vem para matar, para roubar, para destruir, diz a Bíblia. Quantas vidas estão sendo destruídas todos os dias? Morrendo, se matando. Por quê? Porque falta a presença do Senhor, não quer clamar. Ah, minha religião é essa, eu vou morrer nela. Vai morrer mesmo. Meu irmão morreu na religião dele, que ele dizia, infelizmente. É. Irmão, o Senhor não é religião, não. O Senhor, Ele é amor. Ele é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor quer que nós venhamos tomar atitude de filhos, de servo, de alguém que crê, de alguém que busca verdadeiramente na presença dEle. E de lá para cá, irmãos, quando eu comecei a fazer as coisas, até hoje eu faço. Minhas filhas, ensinei minhas filhas a trabalhar, pastora Nádia. Sempre vestido, calçado, perfume bom, tudo, formei. Não tem besteira que nem eu. Que hoje a pessoa não pode ter um curso técnico que já quer pisar todo mundo e empina o nariz. Não, eu sou pastor, eu vou pisar todo mundo. Né? Porque eu sou a pastora, eu sou o pastor. Eu vou pisar. A nossa apóstola é exemplo de mulher. Né? De humildade. Né? Diferente de outras pastoras, presidente que passaram pela minha vida. Por ética eu não vou citar nomes. Eu digo misericórdia, Jesus. Né? Por quê? Porque não entendeu a palavra e não tem vivido ela. Né? Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser grande, que seja o menor. Viu? Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Digno de honra, de glória, toda adoração é para o nosso Deus. Aleluia. Nós não somos nada não, irmãos. Somos só pó e cinza. É verdade. Né? Nós temos que entender e viver o amor do Senhor, para a honra e a glória de Deus. Já fui convidado para pregar em congregação, em ministério grande, igreja grande, né? Grande entre aspas, porque grande é Deus. Que fica logo olhando se a gente vai chegar, né, no carrão, porque senão não é recebido com a honra de Deus. Né? Começa a olhar logo do pé à cabeça, a bolsa, o pé, o calçado, o perfume. Quando morre, vai para o mesmo lugar. Se está salvo, vai ser salvo. Se não está, vai para o inferno. Na hora da morte é quem sabe. Aleluia. Quem é quem? Né? É desse jeito. Esse homem aqui, louvado seja Deus, quando o Senhor mandou chamar, ele fez o quê? Ele foi. E ainda disse mais. Chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançou-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Quantos têm ido até Jesus? Quantos que têm só ficado no meio do caminho e deixado Jesus passar? Nós temos que abordar o Senhor, irmãos. É trazendo ao Senhor toda adoração que Ele é digno de merecer, né? Que Ele é digno de receber. Chama a atenção do Senhor é com a tua adoração, teu louvor. Aleluia. É com a tua alegria de saber que mais um dia Deus tem te concedido de poder respirar, de poder estar com a sua família.
pão de cada dia que Deus tem provido. O que muitos esquecem é que é dependente é do Senhor. Amado, nós somos dependentes, é 100% é de Deus. A tua casa, prova quem te deu foi Deus. Ah, mas eu suei para trabalhar. Glória a Deus, porque muitos estão em cima de uma cama entubado. Muitos são cadeirantes, nunca conseguiram andar e nem falar. De alguma forma foi Deus que teve e tem misericórdia de mim e de você. Aleluia. Vamos sermos gratos. Vamos ser generosos com o próximo. Seja generoso ou generosa até mesmo com você. Reconhecendo que você tem um espírito. A carne vai para o pó, irmãos. E o espírito, para onde é que ele vai? Se estiver preparado, vai para Deus. Se não estiver, para o inferno. Essa é a verdade. Não tem arrudeio, não. O inimigo está se revelando aí para o mundo todo. E a gente não pode falar da verdade que transforma, que liberta. Né? Porque o povo se ofende. Né? Mas não se ofende fazendo o que desagrada a Deus, que deveria se ofender. Né? De pecar contra Deus, de ser rebelde, desobediente contra o Senhor. Nós vemos aqui, dando continuidade, louvado seja Deus, que Jesus foi bem específico a dizer o quê? E Jesus falando disse, que queres que te faça? Aí eu te pergunto, o que tu queres que o Senhor te faça nessa noite? Aleluia. O que tu queres que o Senhor te faça nessa noite? Louvado seja Deus. Né? Nós vemos aqui pela palavra, quando o Senhor chega aqui, a esse cego, ele mostra a disposição que ele teve e que ele tem para conosco. Ele está disponível, irmãos. Agora eu te pergunto, tu está disponível para agradar a Deus? Para fazer a vontade do Senhor? Louvado seja Deus. Porque o Senhor, irmãos, a sociedade discrimina, despreza, mas o Senhor não. Né? Nós vemos aqui, louvado seja Deus, o quanto aprendemos com a história do Bartimeu. Nós aprendemos que a nossa persistência, a nossa perseverança é o que vai valer a pena. Desistir não é a solução. Negar o Senhor, pior ainda, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que negar o Senhor, no grande dia também ele vai negar. Viu? Qual é o motivo que você tem para negar o Senhor? Porque eu vim lá do mundo, irmão, jamais passou pela minha cabeça, nem há de passar de eu voltar atrás. Se eu já conheço o lado das trevas, o que é que eu quero com treva? Porque bom, irmãos, é estar na presença de Deus. Casamento mal resolvido, é mal resolvido, porque o casal não quer se entender, não quer ter caráter para ser resolvida a causa. Um dobra o joelho e o outro está de pé, falando mais alto do que o que está de joelho. Aí o que está de joelho se levanta, aí o outro vai se ajoelhar e começa a falar o outro mais alto também. Faz por ti. É desse jeito que a palavra de Deus ensina? É não, irmãos. Aí o solteiro quer casar. Aí não quer pagar o preço, esperando o Senhor, primeiro que aparece. A pomba gira atrás de presente no prato, na bandeja. Aí abarca. Quebra a cara e ainda vai caçar um culpado. Não é porque Deus está demorando muito. Aí o camarada, o adoro, não está nem preparado ainda, né, para receber. Porque casar, irmão, não é só se juntar e para debaixo de um teto, não, irmãos. Casamento é coisa séria para quem leva a sério. Para quem leva na molecagem, na brincadeira, irmão, é complicado. Casamento no dia de hoje, me perdoa a expressão, está virando molecagem para muitos. Casa hoje, separa amanhã. Não, eu casei, mas amanhã se não der certo, eu caço outra. É desse jeito aqui, irmãos. Aí o inimigo só observando para mandar um prato. Depois que comeu, ele se enfeitiçou. Espírito de feitiçaria toma conta. Por quê? Porque entra logo a paixão. Paixão é gordo do diabo. Gordo do cão, irmãos. Eu digo porque eu já provei. É engano, é ilusão. O que falta é você e eu se colocar na presença de Deus, fazer como Bartimeu.
Gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu estou aqui contaminado pelo eu. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que hoje os casamentos não dão mais certo. Já casa determinando, decretando, os crentes casam já declarando que vai dar errado e dá errado mesmo. É desse jeito. E lá no mundo é normal, dentro da igreja também não está sendo diferente, não. Está sendo desse jeito também. Quando ele pensa que está casado, ai, separou. Não deu mais certo não, porque não era de Deus. E por que casou? Você já sabia que não era de Deus? Aí Deus abre uma porta, faz da porta maldição. Foi o diabo que deu, foi não, irmão. Deus, o Senhor, ele nos dá a bênção. Nós aqui muitas vezes fazendo da bênção maldição. É desse jeito. Conta bem aqui o pastor Marcos, 2011. Quando a gente veio em 2010 de Roraima, e era tanta oferta na porta, eu digo: rapaz, vai orar o Senhor. Ai, o seu pai de família ficar sem trabalhar não, né? Rapaz, aí veio uma oferta lá do bicho para ele. Tu vai aceitar. Aí o Senhor começou a dizer, né? Para ele sair daquele negócio. Ele dirigia um caminhão no carro de som. Aí o dono desse carro de som era o dono da Mangueira lá de Castelo, fazendo propaganda da Mangueira na rua. Quando tinha os festejos, ele tinha que ir, porque era patrão que mandava, ele tinha que obedecer, né? Aí o Senhor um dia falou comigo, para falar para ele, né? Que abriu uma outra porta. Aí eu disse para ele. Aí ele, digo: vamos orar. Aí ele abandonou lá, com 2 dias veio a oferta. Digo: rapaz, isso aí não é de Deus também não. Por que não era de Deus, irmãos? Porque ele não congregava. Trabalhava viajando. Chegava 7 da noite, 9 voltava. Aí todo dia nessa rotina. Aí Deus disse assim: eu vou fechar a porta. Eu estava dormindo, eu escutei a voz do Espírito Santo. Disse para ele que eu vou fechar a porta. Porque ele é dependente, é de mim, não é dele não. Eu digo: Marco, tu quer que eu saia do meu serviço? O outro não era de Deus, esse aqui também não é. O inimigo cegou, irmãos. Aí ele se arrumou, né? Botou... o patrão dele disse: hoje tu não vai viajar não. Aí, irmãos, tu vai deixar uma mercadoria de tijolo, né? Esse eu estava viajando, pegando tijolo, cimento, viajando para várias cidades. Aí tu vai deixar lá, era no serviço dele, do patrão dele. Aí quando ele chegou lá, Deus disse que ia fazer o quê? Eu disse: isso de noite, de manhã. Ele disse: hoje eu não vou viajar não, hoje eu vou ficar por aqui, só viajar amanhã. Eu digo: tá bom. Aí eu digo: pois vai com Deus. Aí ele foi. Demorou pouco, bateram na minha porta. Demorou pouco, irmãos. Aí uma pessoa chegou e disse assim: aqui é a casa daquele motorista chamado seu Marcos? Eu disse: é. Ele está morto. A barreira, o paredão lá, ele foi, olha só, irmãos, Deus deu livramento para ele. Ele foi, o rapaz estava por trás do paredão, né, estava molhado, período do inverno. Aí ele, esperando a pessoa vir para descarregar o carro, que eles não descarregaram, ele ficou no pé da barreira. Aí uma hora lá, o homem escorregou e caiu por cima da barreira mole e veio lá com tudo por cima dele. Aí quem viu achou que ele estava morto, porque ele ficou desmaiado, caído lá no chão com tudo por cima dele. E o sanguezão descendo. Aí sabe o que eu fiz? Eu digo: Jesus, toma conta, porque nem lavou. Fui não, irmãos. Eu digo: alguém vai aparecer lá. Eu fiz desse jeito. A minha mãe disse: não, minha filha, eu não posso fazer nada, deixa lá, Jesus vai fazer a obra. Aí quando demorou, aí o patrão dele foi lá em casa. Ele disse: olha, o seu esposo quer falar com a senhora, a gente vai levar ele já para Teresina. Ele não queria era vir com medo de morrer. Aí eu fui. Eu digo: agora tu parou, não parou? Tu vai viajar hoje? Digo: vai. Tu disse que não era Deus. Aí você sabe o que o patrão fez? Ele ficou 3 meses sem trabalhar. Sabe quanto foi que o patrão dele deu? Nem R$1. E não faltou uma comida não, irmãos. Eu fui trabalhar.
Porque muitas vezes, irmão, Deus não quer que a gente faça o que a gente quer, mas é o que Ele quer. E se for para Deus quebrar todinho, Ele quebra. Se for para moer, Deus Ele vai moer. Aleluia. 3 meses parado. Eu digo, tu está passando fome? Sabe o que é isso aí? É que foi preço da desobediência. Irmão, crente rebelde, irmão, que dá trabalho para Jesus, devia ter a vergonha na cara. Porque está lá no mundo, servindo o inimigo, vem para Jesus, continua, dá mais trabalho, irmão, para Jesus do que quando estava lá no mundo. Aí na presença do Senhor, com essa palavra, com essa verdade, e continua dando trabalho, sendo rebelde, desobediente. Tu ainda vai ser de rebelde, desobediente? Aí foi pedir direção a Deus. Aí sim, Deus mandou a porta certa. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele quer nos paralisar. O inimigo não quer ver você, as promessas de Deus que ele fez se cumprir, não. Ele quer envergonhar a gente. Ele quer nos tirar do foco. Porque uma pessoa que tinha um cargo nas costas, né? Que entrega porque o emprego está puxando, está sugando. Eu digo, rapaz, vai orar, bora orar. Porque Deus vai fazer a obra, vai fazer o milagre. A minha filha, Micaele, estava noiva, pastor. E o Senhor me disse que aquele negócio não era de Deus. A gente olhava assim para o camarada, a mãe dele e o pai não era crente, mas andava com ela por aqui assim. Eu digo, Micaele, cuidado. E o diabo vem sapatinho de lâmpada, dizendo que é Deus que é para pegar e jogar o laço. A casa alugada com tudo dentro. Aí ela ficou assim, bora orar, né? Eu estou orando. Eu digo, isso aí é um laço. E eu orando de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Meu marido disse assim, tu vai abusar, tu não vai abusar não, né? Porque tu tá... Eu digo, rapaz, se tu não quer orar comigo pela filha, pô, me deixa orar. Isso ali não é de Deus. Aí, mamãe, né? Casar em tal mês. E chegando perto, eu digo, Micaele, cadê os convites? Eu vou dar mais um tempo. Eu disse pro Lucas, vamos dar mais um tempo. E ele dando pressão, né? Ele estava apressado. Quando corre do inimigo, irmãos, o lado do bicho quer apressar logo, que é para poder visgar. Eu digo, minha filha, isso aí não é de Deus. Eu ia orar na frente dele, eu digo, Jesus, queima o laço, dá o livramento da minha filha. Ele olhava para mim, que é isso, sogra? Chamava de sogra, né? Eu digo, sogra, o rapaz não vai receber o genro, não. Se depender de mim. Irmãos, é verdade. Recebeu o livramento. Quem desistiu foi ela. O homem toca todo tipo de instrumento. O homem é uma fera. Em todo tipo de instrumento ele toca. Tem 2 formações, né? 2 empregos. Aí, se eu fosse uma interesseira, né, irmãos? Né, pastor? É de Deus, né? 2 empregos, é formado, de boa família. Toca tudo. De tudo ele faz um instrumento. Porque quem não tem visão, irmão, cai do laço do diabo é desse jeito. Olhando com os olhos, é o quê? Carnal. Aí lá na frente, vê um baque. Aí ela me chamou e disse, mãe, eu queria conversar com a senhora. Eu disse, não precisa não, que eu já sei. Acabe o casamento. Se não acabou, acabe. Eu já acabei, mãe. 2 dias, irmãos. E estava lá na porta de um cabaré. Morto de bêbado, todo mundo fazendo chocarra na cara dele. Ó o crente, ele lá, pulando e dançando. Se revelou. Se ele fosse servo de Deus, ele tinha feito isso? Micaele, tu não quer, eu vou pagar o preço. Um dia manifestou o rapaz nem manifestou, ele deu uma convulsão. Aí ele disse, eita, o Dimas está manifestado uma legião. Ele correu, foi se esconder debaixo da cama da minha neta da Rebeca, e para tirar ele, tiveram que levantar a cama. Um homem de 1,90 m. Aí a Micaele disse, Lucas, tu não era demônio não, eu morro de medo de demônio. Se tiver manifestado demônio. E eu disse, meu Deus, depois te liberta. Porque para tu ter medo do demônio, tu tem que ter medo do que tu está em tu. Tu não é liberto não. É desse jeito, irmãos. E hoje ela disse, mãe, foi a melhor coisa que eu fiz, né?
Graças a Deus, pois não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa, igreja. Porque se o Senhor fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas se Deus fez a promessa, não queira buscar, porque Deus traz até você a bênção. Aleluia. A bênção vem até você. Não importa em que área da sua vida você está precisando. Jesus veio até o cego. Respaldado na palavra. Jesus veio até o cego. Por quê? Porque o Senhor, Ele faz assim. O Senhor, Ele quer fazer o melhor nas nossas vidas. Ele tem o melhor para nos entregar. Mas muitas vezes nós somos o próprio empecilho. Não é o diabo, não. Não é o outro que está vivendo contigo do teu lado, não. É você. Porque quando meu marido dizia que não ia para a igreja, irmãos, eu nunca fui questionar com ele, nem fui brigar com ele, nem fiquei em casa. Pois tá bom, meu filho, pô, eu já estou indo, viu? Eita, que tu é de domingo a domingo na igreja. Eu digo, tu não precisa de Deus todo dia, não. Não vem com conversa fiada, não. Se tu não quer, problema teu. Eu digo, no dia que você quiser ser empecilho na minha vida, eu vou orar. Ou eu ou tu vai ter que ir. Aí Jesus vai escolher qual é o que Ele quer levar primeiro. Tu é doido? Não, isso é certo. Deus não dá, irmãos, problema para mim e para você, não. Você que procura. E aí vai achar, quem procura acha. Quem procura alguma coisa, vai achar alguma coisa. É desse jeito, irmãos. Não adianta. Por quê? Porque o Senhor, Ele é fiel e justo, né? Para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu sempre digo para o Senhor, Senhor, faz da casa do Senhor, as ovelhas do Senhor, bênçãos. Que cada um seja transformado pela tua presença. Que cada um queira compromisso contigo verdadeiramente. Porque se você não quiser compromisso com Deus, amado, o Senhor não vai te forçar a nada, não. Deus, Ele não vai obrigar nenhum de nós a nada. Quantas pessoas por orgulho, por egoísmo, estão se matando. Eu tentei contra a minha vida, mas eu não conhecia Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu digo, ó, Satanás, já era, tu não vai mais me enganar, não. Jesus me guardou. Se Jesus é o dono da vida, Ele é a luz do mundo, né? Ele que veio para nos transformar. Louvado seja Deus. Vou pagar o preço pelo casamento, né? Pela vida dos filhos. Orando, Senhor, prepara alguém para minha filha. Ah, porque fulano, né? Fulano é o cara que surgiu na vida da minha filha, porque é isso, é aquilo e aquilo outro. Tem muito que quebra a cara, irmãos, né? Tem muitos que quebra a cara. Eu vivi um relacionamento antes do pastor, e o camarada chegou para mim e disse que entre eu e a mãe dele, era nós duas, mas a mãe dele não me queria. Sabe por quê? Porque ela dizia que eu era pobre. O que eu fiz? Eu caí fora. Não tinha Jesus, não. Aí eu vivi humilhada. Porque o camarada tinha carro novo, o camarada era dono de Minas. Quem conhece Castelo? A Daniela já foi, mas você sabe. Tem as minas lá que pedem, né? Ele é rico. Até hoje é mais rico ainda. Tem Jesus, porque eu orava, porque o homem andava procurando onde eu entrasse para me sequestrar, me matar o pastor. Mas Deus nos guardou. E quando eu passava fome, andava nua, com sede na rua, eu não fui atrás dele, não. Eu fui honrar meu casamento. Fui honrar o meu Senhor, o meu nome e o nome do meu marido. Viu, irmãos? E minha mãe ainda dizia, que tu deixas esse pobre aí que não tem nada e volta? Eu digo, não, mãe, não é assim que funciona, não. Eu tenho que ter caráter, zelar do amor do Senhor na minha vida. O nome do meu Senhor não vai ser envergonhado, não. Eu dizia, Jesus liberta, salva aquele homem. E quando eu fui dizer para minha mãe que eu estava com câncer da minha família, nós estávamos no carro e do nada ele deu um prego. Irmão, na hora Deus falou comigo que aquela barreira ia cair por terra naquele dia, né? Ali não foi um prego no carro. Naquele dia ele veio, ele vinha, né? Não sei de onde, lá, porque tudo é dele lá. E aí ele conheceu meu esposo fora do carro. Ele parou e eu estava dentro do carro, não me sentindo bem, com os olhos fechados. Quando ele disse assim para o meu marido, a paz do Senhor, meu irmão, hoje eu sou liberto como você. Quando eu abri meus olhos, irmãos,
uma alegria no meu coração, porque eu morria de medo dele matar meu marido ou me matar. Porque eu recebia recado de dia e de noite. Aleluia. Viu? Mas eu digo, Senhor, eu vou te honrar até o fim. Glória. E um dia o Senhor vai libertar esse homem, porque ele precisa. Sabe como é que ele veio para Jesus? Perdeu a mãe por um câncer e um acidente que perdeu a visão. Deus ainda deu a visão do olho, né? Por quê? Porque ele não queria Jesus não, irmão, de posição de dinheiro. Aí eu entendi depois porque eu caí fora, porque eu chamar de Deus na minha vida. Porque quem quer dinheiro, irmão, não quer Jesus não. Até os que estão dentro da igreja, eu dar uma merrequinha de nada, já acham que não precisa de mais de Jesus. Imagina quem está lá no mundão, né? Tendo tudo o tempo e a hora. Eu quero dizer que tudo é Jesus nas nossas vidas. Esse homem, ele precisava somente de uma coisa, que foi que o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Glória a Deus. Você precisa ver como esse cego, com os olhos espirituais, que a bênção está batendo na tua porta todos os dias, porém você não quer ver. Quem está entendendo? Glória a Deus. Nós precisamos entender, igreja, que nem tudo que queremos é o que o Senhor tem para nós. Mas receba do melhor de Deus para com a tua vida. Aleluia. Porque o Senhor, Ele faz grandes coisas pelos pequeninos dele. Fica de pé, igreja. Vamos orar. Agradecer ao Senhor pela palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Queria que uma água gelada, por favor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não sei se o apóstolo também quer água. Tem ali? Louvado seja Deus. Vamos orar com fé. Aleluia. Deixa Deus trabalhar no teu coração nessa noite. Ora com fé. Porque o cego, ele recebeu as duas vistas. E o Senhor disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Se você crê, a tua fé vai te salvar. Salvar do abismo, salvar do engano, da mentira. Salvar de tudo que não faz você crescer na presença de Deus. Porque o que nos faz crescer é o que acrescenta nas nossas vidas verdadeiramente. Vamos orar ao Senhor e andar a cantar.